Bom dia, boa tarde, boa noite, do horário que você estiver assistindo a gente, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Como a gente já está fazendo aqui uma série de convidados, trazendo aqui para conversar com a gente sobre vários assuntos que nos interessam, principalmente aqui do nosso quadradinho, do nosso Distrito Federal. A gente está recebendo hoje o Ricardo Ziegler, que é cristão. Eu adoro quando a pessoa começa a bio dela falando que ela é cristã, que determina ali já o ponto de partida, de onde você vai olhar o referencial dessa pessoa, né? Cristão, pai de 4 filhos, oficial da PM, hoje ele dá aula na NISP. E hoje a gente vai conversar com ele, eu vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre ele inicialmente aqui, para vocês entenderem o nível do nosso convidado de hoje. Obrigada por ter vindo, Ricardo, seja bem-vindo. Eu que agradeço esse convite, obrigado mesmo. Eu acho muito bacana ter um momento que a gente possa falar sobre segurança pública, sobre o que está afligindo a gente na nossa cidade e no nosso país a respeito desse tema. É um tema que eu me debruço há um tempo. O NISP é uma think tank, ele é hoje está organizado sob uma forma de uma associação que propõe estudos para políticas públicas em segurança pública baseada em evidências. Então, evidente que cada um de nós temos, né, as nossas perspectivas políticas, ideológicas, mas a gente tenta trazer para o campo da ciência. O que funciona? O que funcionou no mundo? O que funcionou aqui no Brasil? O que não funcionou? O que deve ser desprezado? Então, a gente faz esse trabalho, tem vários artigos. Então, siga lá o NISP, tá? @NISPBR. Entre no nosso site, tem artigos, tem publicações muito interessantes que fogem um pouco, né, de algumas linhas de pesquisas. A gente surgiu, Ana, justamente para combater, né, alguns vieses ideológicos claros de alguns institutos de pesquisa sobre segurança pública. Então, que coloca, né, algumas teses que a gente entende que não se sustentam na realidade. Então, por exemplo, Instituto Sou da Paz, né, e que a gente sabe que recebe uma gama de recursos financeiros para, né, coincidentemente, defender determinadas posições. A gente tem esse problema aqui no Brasil, não só no Brasil, em outros lugares também, dessa deturpação das pesquisas e das mais variadas fontes. A gente vai falar de pesquisa científica para a área da saúde, se a gente vai falar de pesquisa para a área política, para a área da segurança pública, para todas as áreas, parece que foi tomado de tal forma que algumas ideologias tomaram para si ao ponto de transformar essas pesquisas não em pesquisar o que empiricamente está acontecendo e como nós podemos lidar com esses dados, mas no tocante de eu acredito em tal coisa e eu quero provar através de dados, e aí é o que o Sol sempre fala nos livros dele, né? Os números Eu posso deturpar os números até provar, eu posso provar qualquer coisa, né, a partir dos números, desde que eu trabalhe eles da forma correta, né? E aí o que a gente foi vendo foi sempre essa deturpação dos números. E é até interessante a gente começar, porque é exatamente do que eu queria falar. Quando a gente vê os números oficiais do Distrito Federal, né, da Secretaria de Segurança Pública, a gente vai pensar, nossa, não teve um aumento expressivo de homicídios, quase uma diferença mísera. Se você olhar os crimes contra a propriedade privada, né, que aí você vai entrar em roubo de carro, de residência, de pessoas na rua, não tem também uma diferença, inclusive teve uma redução desse número. Só que assim, a gente vive nessa cidade, a gente convive com as pessoas na cidade. E quando você conversa com as pessoas, não é essa a impressão das pessoas. O que você ouve o tempo inteiro é: eu mudei a forma que eu me comporto, eu não saio mais à noite, eu instalei um monte de coisas de segurança na minha casa. Eu falo por mim mesma, eu vou andando para a academia, fica, sei lá, eu moro em Sobradinho, a minha academia fica, sei lá, 5 minutos da minha casa andando. Se for à noite eu não vou, porque eu não vou com o celular na mão. E é uma coisa que há anos atrás eu andava de madrugada, quando eu era adolescente eu andava de madrugada à noite pelas ruas de Sobradinho, seu menor medo. Então, a percepção de segurança não é essa que os números mostram. Como que a gente... Isso é um fenômeno já reconhecido na criminologia, né? Você tem, de fato, né, não é... Em lugares que, inclusive, tem índices de segurança adequados, né, razoáveis, você tem uma percepção de insegurança por uma série de fatores, né? Ou uma notícia que chama muita atenção, né, de um crime muito bárbaro. Então, por exemplo, Sobradinho, eu lembro quando eu trabalhei em Sobradinho, né, como policial militar, a gente nem falou, né, eu trabalhei como policial militar em várias regiões do DF, eu fui soldado, entrei soldado da PMDF em 2010, fui para oficialato a partir de 2018, né, comandei grupo tático, trabalhei em todas as escalas da polícia, trabalhei no policiamento a pé, na rodoviária,
posto de policiamento, na grupo rodoviária, tático. na Cracolândia de Brasília. Então, assim, eu fico brincando, né? Eu já trabalhei no Bronx e em Beverly Hills, né? Trabalhei no Sudoeste também, enfim. Mas eu lembro quando eu trabalhei em Sobradinho, a gente teve uma notícia de um estupro ali naquelas entrequadras, atrás dos comércios, né? Na faixa verde, isso. Cara, isso foi aterrorizante, foram 3 semanas ali, as pessoas com muito medo. Aí, só que você pega a estatística oficial de estupros em Sobradinho, é mínima, é comparado a países de primeiro mundo e tudo mais. Mas tinha esse temor, né, até você prender, capturar lá o estuprador. E aí depois, quando a notícia vai acalmando, você tem essas coisas. Em relação à percepção de segurança sobre crimes contra o patrimônio, a gente tem também um fenômeno que é a questão da subnotificação, né? Você tem, com certeza você já conversou com alguém que teve o celular furtado, que teve, ou perdeu algum bem, ou alguém furtou. Porque assim, hoje não temos tanto, se você parar, furtos de veículo, né? Então você tem mais furtos no interior do veículo, né? Esse é o crime que mais ocorre. Então quantas pessoas você conhece que tiveram esse tipo de problema, poxa, parou num show, parou numa festa, teve os bens subtraídos, mas não. Já perdi e tudo mais. Então, isso, né, traz essa questão dessa percepção de insegurança que não corresponde aos índices, né? Pode ser é uma hipótese, né, bem plausível. Eu acho que aqui em Brasília a gente está tendo, né, essa percepção de segurança aumentada, dilatada, em razão dos casos que envolvem os moradores de rua. Então, quem vive aqui em Brasília, né, nos últimos 20 anos... no plano piloto, né? Eu acho que percebeu um aumento significativo, né, da população de rua. E evidente, né, tem pessoas que estão, né, nas ruas e que nunca cometeram crimes e tudo mais. Sim, existem pessoas que têm essa condição. Mas existe uma quantidade significativa de pessoas que são, às vezes, foragidos, ou que já foram presas, ou que têm problemas, né, de drogadição. E que sim, né, tem, né, uma correlação, não uma causalidade, tá, mas uma correlação, sim, de pessoas que estão nessas circunstâncias se envolverem em alguns crimes. E aí, né, gera esse temor, né, das pessoas de achar, caramba, a qualquer momento eu posso ser roubado, a qualquer momento eu posso ser assaltado. Então, eu entendo, né, que esse fenômeno da percepção de insegurança não corresponder à questão dos índices criminais é um fenômeno comum, acontece. Tem uma pesquisa, cara, tem muito tempo essa pesquisa, né, que foi em Portugal, quando começou a passar muitas novelas brasileiras lá em Portugal. E, cara, Portugal era, né, assim, uns 20 anos atrás, um país, né, com um índice criminal muito baixo mesmo. Mas em razão das novelas brasileiras, a população tinha uma percepção de segurança muito alta. Então, cara, né, um negócio psicológico mesmo, né? Então, porque as novelas brasileiras sempre representavam ali crime, violência, pau. Então, assim, eu entendo dessa forma, sabe, Ana? Eu acho que tem sim, né, um problema de percepção de segurança. Nós temos o problema da subnotificação. Mas eu acho assim, muito complicado a gente atacar ali a metodologia dos dados, sabe? De como que eles foram alimentados. Sobre homicídios, por exemplo, é um dado muito, vamos dizer assim, seguro de você mensurar índice de violência, porque você cruza com a Secretaria de Saúde, né, os casos que foram notificados nos hospitais. Agora, furto e roubo, geralmente, tem muita subnotificação, né? E pior, que eu acho que é a grande chaga, né, da segurança pública brasileira, pouca elucidação. A gente não consegue identificar, né, a maioria esmagadora dos autores de roubos e furtos. E aí eu acho que é por isso que as pessoas também vão perdendo essa credibilidade. Exatamente. Eu não vou abrir BO porque vai me dar trabalho e não vai resultar em nada mesmo, eu perdi, acabou. Eu penso muito isso por mim, né? Lá quando eu estava morando na quadra 13, assaltaram a casa. Cara, coincidência, minha família morou lá há muito tempo. E fizeram assim, o limpa na casa, limpa mesmo, assim, de entrarem com um carro na garagem e tipo, nunca pegaram os autores. E aí, tipo, você vai tentar chamar a polícia não aparece, aí você vai tentar resolver. Eles não fizeram uma busca dentro da casa, porque na época meu ex-marido estava viajando e eu estava sozinha com 3 crianças dentro de casa. Eu falei, cara, eu não vou entrar nessa casa, eu não sei nem o que tem aí dentro, não sei se tem alguém aí dentro ainda. Tipo, eu tive que chamar meus familiares que entraram, revistaram a casa, depois eu não quis ficar na casa e tal. E aí você vê que não tem resposta nenhuma, é como se você tivesse
feito nada, né? Então eu acho que cria muito essa subnotificação, principalmente desses assaltos de coisas menores, de levou seu celular, levou sua carteira, no máximo você vai fazer um BO ali do documento, né? Porque para você poder tirar outro documento, mas acaba que você vai deixando, porque é um trabalho que você sabe que não vai dar um resultado grande, e eu acho que é ruim no final das contas, porque fica esses números sempre baixos, pensando, não, tá tudo bem, porque o número tá baixo, só que não tá tudo bem, a gente tem a percepção, a gente anda na rua e não tá tudo bem. Cara, não tá bem, Ana, por uma série de fatores, mas a gente pode sintetizar esses fatores, né, em 2 pilares muito fundamentais para qualquer política de segurança pública, em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da história, seja o regime político que tiver no poder. Para você ter, né, uma sociedade segura ou com índices criminais baixos, com sensação de segurança elevada, ele depende, né, primordialmente de 2 pilares. Certeza da punição, que nós não temos. E severidade das penas. Penas que sejam realmente proporcionais e adequadas à gravidade do delito que foi cometido. E são 2 coisas que nós não temos, no caso. Exatamente. A gente não tem então, nenhum assim, dos 2. Ainda que os índices sejam excepcionais aqui no Distrito Federal, né, que aparenta, como a gente não tem esses 2 fatores, sempre vai ficar essa percepção. Sabe por quê, Ana? Vamos falar de pessoas de carne e osso. Como que você se sentiria, você que teve o seu celular furtado, seu celular roubado? Roubado, um crime com violência e grave ameaça, tá? Na parada de ônibus, você indo trabalhar. E no outro mês, ou na outra semana, o autor desse roubo, ele tá caminhando na mesma cidade que você. Tá pegando o mesmo ônibus, entende? Como que você vai ter percepção de segurança dessa forma? E ele foi preso em flagrante. Você tá entendendo? Então, assim, ainda que você tivesse, né, índices baixos, a percepção de segurança, ela vai passar, eu creio, e talvez seja a tese fundamental aqui da minha argumentação, ela passa pela certeza da impunidade. A percepção de impunidade, ela gera uma percepção de insegurança. É um ciclo vicioso mesmo. Então, essa é a explicação. Por exemplo, você deu um exemplo muito bacana, que é algo que a gente trabalha muito no NISP. Olha que interessante, você falou, cara, minha casa foi furtada, certo? A polícia foi lá, a polícia militar provavelmente, vou descrever o que aconteceu. A polícia chegou lá e falou, pois é, foi furtada, né? Tem câmera aí? Não teve. Tem alguma evidência aí de algum suspeito? Não teve. Ah, tá bom, então vou registrar aqui, passa lá na delegacia e faz o seu boletim de ocorrência. Aí você foi lá, fez o boletim de ocorrência e falou, não, pode deixar, daqui a perícia vai lá. Talvez 3 dias depois. 3 dias depois. E eles falam que você não pode mexer. Você está dentro de uma casa revirada e você tem que ficar 3 dias dentro da casa revirada esperando uma perícia aparecer. Então, beleza. Para um crime de furto em residência. Um furto qualificado que a pena hoje é de 2 a 8 anos. Tá bom? Então, vamos supor, Ana, que deu tudo certo. A perícia chegou nos 3 dias depois, você realmente não mudou nada, eles conseguiram captar ali uma digital, identificou a autoria daqueles camaradas que furtaram, certo? Ok, instaurou uma investigação. Então vamos supor, né, que os caras foram atrás, tudo mais. Meu irmão, esses caras estão envolvidos nesse furto, vamos derrubar. Conseguiram pedir para o juiz um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão. Prenderam eles, tá? Prenderam os camaradas. Provavelmente, alguns meses, algumas semanas depois, recuperaram, sei lá, metade de seus bens. Não todos, porque provavelmente, né, foram dilapidados. Aí esse cara vai ser julgado. Ele vai ser julgado aqui no DF, que é um lugar que a justiça tramita, né, de certa forma célere, né? Então, supondo que eles sejam presos e tal, ele vai ser julgado ali na primeira instância, né, talvez em 8 meses, 1 ano. Né? Aí eles vão ser condenados na primeira instância a que pena? Se eles forem primários, ou seja, se eles não tiverem nenhuma condenação anterior, provavelmente eles vão pegar a pena mínima. 2 anos. 2 anos eles vão iniciar a pena no regime aberto. No Brasil, nós não temos Casa do Albergado, que seria a instituição que acolheria o pessoal do regime aberto. Aí o que o judiciário faz? Não. Você vai ficar no regime domiciliar, com uma tornozeleira, quiçá. Mas ele vai recorrer ainda. Tá? Ele vai recorrer. Ele cometeu esse furto, ele não é reincidente. Tá? Ele só é culpado depois que a sentença transita em julgado, ou seja, não admite mais recurso.
Uma sentença para transitar em julgado no Brasil, na justiça estadual, varia ali de 3 a 4 anos, na justiça federal um pouco mais. Então, se, né, ele for condenado, quando sair a condenação definitiva dele, ele já vai ter cumprido a pena. E ele já pode ter cometido vários outros crimes e continuar, né, nesse ciclo de impunidade. Então, você percebe que, primeiro, a chance disso acontecer é mínima. É mínima. E quando acontecer... E se acontecer, ainda a sanção é irrisória. Eu digo assim, que aí uma das raízes, né, do problema do crime é com certeza a moral. Porque assim, se as pessoas realmente não tivessem nenhum freio moral, se fosse só um cálculo puramente racional, elas optariam por praticar uma série de crimes sem violência ou grave ameaça, que é o caso do furto, do estelionato, de fraudes financeiras, crimes contra o sistema financeiro nacional. Crimes, né? contra o sistema financeiro. Por quê? Porque a pena é muito baixa, os benefícios penais são muito... É muito garantista, muito né? complacentes. Dá tudo que... Então, assim, a raiz é essa. E aí vem uma das discussões que a gente, né, traz no NISP. Beleza, a gente bate muito na severidade das penas, cara, de mudar o regime de execução penal, de alterar a LEP, de aumentar a pena para determinado tipo de crimes. Mas, cara, a gente tem que mudar também o nosso modelo de investigação, nosso modelo de policiamento. Cara, sabe, nos Estados Unidos... né, todos os dias. Qualquer lugar do mundo, Ana, um policial chega. Ele não precisa ser um perito para recolher uma digital. Ele mesmo pode fazer esse trabalho, certo? Ele tem um curso, ele tem um treinamento. Não precisa ser um expert. Ele tem um treinamento. É possível um policial treinado conseguir fazer uma perícia básica, preservar um local de crime, porque o policial militar, ele só tem que preservar o local do crime, ele não tem atribuição de investigar. Em nenhum lugar do mundo é assim. Então ele poderia já, vamos supor que ele tivesse um banco de dados ali com digitais. Poxa, ó, possível autor é esse camarada aqui. Aí ele teria um acesso a um banco de dados, que é um outro problema que a gente tem aqui em Brasília, na capital, tá? Você tem um problema seríssimo do policial da ponta. Não ter o mesmo acesso de bancos de dados, sistemas informatizados que, sei lá, o outro policial civil tem, um policial da Rodoviária Federal tem. Então, olha onde... Você não tem nem os dados para olha onde eu estou falando, onde está a raiz mais elementar do problema. Então, se fosse um outro lugar, um outro modelo, ele poderia, cara, ele mesmo, Ministério Público, juiz, olha, eu estou com um indicativo que, cara, expede um mandado de prisão, um mandado de busca nesses endereços aqui, que ele... Você entendeu? Então, eu aumento a chance de capturar um sujeito que praticou um crime recente. Os crimes, eles são investigados, eles são solucionados, elucidados na maior parte das vezes, nos primeiros momentos, nas horas iniciais. E os policiais que são responsáveis por atender as ocorrências iniciais do crime não têm atribuição legal para investigar, não pode formalizar uma investigação. O sistema parece que já é criado para não funcionar, para que essas pessoas continuem livres. E é o que você falou, se não tivesse esse freio moral social de forma geral, a gente estaria na barbárie. A gente estaria na barbárie pura, porque é aquele bordão horrível brasileiro, mas que é real, é que o crime compensa. No sentido sempre de que o crime compensa. Porque você vai danar o outro, né? Vai causar um dano ao outro, mas você não vai ser punido por isso. No máximo ali uma dorzinha de cabeça, mas que compensa se você pensar pelo que você traz de volta, sem ter que trabalhar, né? E aí você não consegue tirar esse ciclo mesmo da insegurança que a gente tem o tempo inteiro. Então, quando eu falo isso, né, da questão da insegurança, hoje eu vejo um monte de grupos de moradores de diferentes regiões, simplesmente porque eles resolveram, não, vamos a gente se organizar, nós vamos nos vigiar, nós vamos observar, coisa que é lá da época da nossa avó, que às vezes a gente reclamava, esses vizinhos futriqueiros, fica tomando conta da vida. Só que de alguma forma é uma forma de proteção, porque acaba criando essa comunicação. Mas ainda assim, a gente vê que eu, por exemplo, como mulher, para você sair na rua, é horrível, você não sai, você sai da garagem lá de dentro do carro para entrar em outra garagem de outro lugar, porque é uma sensação horrível mesmo na rua de você achar o tempo inteiro que você vai ser abordado em algum momento. E a questão dos moradores de rua em Brasília a gente teve um aumento oficial de 20%, né, perto de 20%. Mas a gente olha, é muito morador de rua, você não pode fazer nada com eles, né, como se... Parece, eu falei que
parece que os moradores de rua de Brasília viraram os novos indígenas. Você não pode... Os intocáveis. Os né? intocáveis. Você não pode fazer nada, eles podem fazer absolutamente tudo, eles podem depredar, eles podem ameaçar as pessoas na rua, eles podem transformar a rua na casa deles, fazendo as necessidades e tudo, e a gente fica à mercê disso. Né? O Thiago agora está propondo um projeto de lei para... chama Recomeçar DF, que é para tratar a questão dos moradores de rua, mas assim, a esquerda já está louca porque tem uma parte do projeto que fala, olha, aquelas pessoas que já estão em situação de drogadição há muito tempo, que já não respondem por si, que elas sejam internadas compulsoriamente, ponto, não pode. A internação compulsória, ela tem previsão na lei de drogas, né? Sem consentimento e tudo mais, mas assim, ela tem uma série de requisitos que devem ser atendidos e realmente não é algo simples para se fazer. Bom, eu entendo, cara, que esse problema, né, do morador de rua, a origem dele com certeza é o vício, né, o vício na droga, e aí a consequência muito branda para o pequeno traficante, né? O pequeno traficante hoje, ele não fica preso. Quando é condenado, é 1 ano e 8 meses de prisão no regime aberto, tá? Pode pegar, tá? Acesse aí, TJ de qualquer estado, é a pena base aí que o traficante de pequena monta é condenado. Então, cara, o judiciário é tão louco, cara, que eles criaram o regime semiaberto harmonizado. Então, assim, você tem já o regime aberto que ele é carcereiro de si mesmo. A gente já criou isso. Ele é carcereiro de si mesmo. Ótimo, claro que vai funcionar. Então, assim, as penas são muito brandas. Então, o problema, né, eu entendo que tem a origem, né, na drogadição, dessa questão do... E, realmente, essa proteção, né, da pessoa que está nesse estado, né, que ela não pode, né, ser... eu estou degradando, né, eu tô degradando a ordem pública, eu estou destruindo aquele local, mas nada pode ser feito, nenhuma infração que eu cometa pode me atingir, eu posso continuar fazendo isso. E isso aumenta demais, né, a sensação de segurança das pessoas e aumenta demais o quê? A sensação de impunidade naqueles indivíduos. Ele, cara, não vai acontecer nada comigo. Então, eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu acho que tem que ter um olhar de misericórdia, né, com as pessoas também, tem que ter um acolhimento realmente de afeto, de cuidado, para que elas, né, saiam dessa situação, mas tem que ponderar isso, sim, com medidas de lei em ordem, sabe? Tem que... Porque, assim, a vontade que algumas pessoas ficam, cara, e assim, aí tem que tomar muito cuidado para não entrar nesse lugar, né, de caramba, meu irmão, tinha que eliminar essas pessoas, tinha que... Não, são pessoas. Exatamente, não pode esquecer, né, tipo assim, elas, né, são pessoas. Agora, a gente tem que... Porque, assim, amar ao próximo, né, também é disciplinar, certo? Eu não posso falar que eu amo, mas a única coisa que eu dou para a pessoa é uma esmola. Não, cara, essa pessoa precisa de cuidado, ela precisa de atendimento psicológico, ela precisa, sim, de estar num lugar, não um albergue, cara, com poucas condições, sabe? Um lugar realmente digno. Digno. Então, é um processo que eu acredito que tem que ser feito também. Mas não pode ter só esse braço, né? Não, tem que ter o braço também de, cara, mas beleza, mas eu não posso dizer que eu te amo e vou deixar você se destruir e destruir a comunidade que você faz parte, entende? É contraditório. Então, assim, eu vejo as pessoas falando, cara, não pode, tá, não sei o que, tá. Mas eu acho que a política, né, ela tem essa... A política virtuosa tem essa virtude, né, de poder colocar pessoas com ideias antagônicas para chegar num denominador comum, para chegar num ponto que realmente beneficie o todo, né? Então, quando a gente volta lá, né, em Aristóteles, né, qual era o objetivo da política? Né? É a busca da felicidade, que as pessoas possam conviver harmonicamente, que elas entendam, né, qual é o bem comum. E perceber que, cara, essa situação que a gente está tratando atualmente, né, a população de rua, não é uma situação que a gente está nem beneficiando as pessoas que estão nessa situação e nem a comunidade. Mas eu acho também, Ana, o problema não é nem só o legislativo aqui, sabe? Por mais bem intencionado que sejam os projetos de lei e tudo mais, mas o STF ele tem uma decisão muito restritiva, né, de medidas contra esse problema, né, contra resolver esse problema de moradores de rua. Então, eu acho que o buraco é mais embaixo, sabe?
toda vez que a gente trata desses problemas crônicos do Brasil, porque, sei lá, tem problemas crônicos no Brasil que a gente vai falar a vida inteira. Então, se você pegar a primeira campanha pós-ditadura, vai estar falando do problema da saúde, do problema do transporte, do problema da insegurança. Tipo... É os mesmos problemas. São os mesmos problemas, né? E aí, não tem uma solução fácil, né? As pessoas sempre, quando chega essa época de eleição, principalmente, fica jogando umas frases prontas, assim, eu vou solucionar isso. Gente, tem 40, 50 anos que nós estamos com o mesmo problema. Então, assim, não é uma coisa simples, né? É o que eu falo das redações do Enem, que, ninguém tem esgoto, qual seria a solução? E você pede para um menino de 17 anos, em 2 laudas, solucionar o problema de esgoto no Brasil, que vem desde o Brasil Império. Tipo, você vai ter uma solução. No final, ele volta que é a educação. Educação e o Estado, política pública. 1000. Mas, assim, não é uma coisa simples de se fazer. Só que é aquele negócio, eu sempre brinco que quando você entra num quarto muito, muito bagunçado, você tem que começar de algum lugar. Você tem que começar, ele não vai ficar arrumado prontamente, mas você tem que começar, você tira as roupas sujas, você vai trocar roupa de cama, você vai botar para lavar as roupas, você vai começar a fazer pequenas ações até que aquilo lá esteja organizado. E como a cidade, é mais ou menos a mesma coisa que você tem que fazer. São pequenas ações que vão possibilitar que você tome outras ações e até que você consiga solucionar aquilo. Justamente, Ana, isso é científico, é comprovado, né? As políticas foram implementadas, né, em Nova York, década de 80, elas foram baseadas numa pesquisa que ocorreu em 2 cidades, né, diferentes nos Estados Unidos. Né, no Palo Alto, que é um bairro nobre, né, na Califórnia, e no Brooklyn, em Nova York, né? E eles deixaram lá, né, um carro, né, com uma janela quebrada, né? E aí, no Brooklyn, em poucas horas, o carro foi todo depredado, né? No Palo Alto ele demorou um pouquinho, mas ele também foi, né, depenado ali. Mas a tese é a seguinte: tolerar pequenos comportamentos indesejados gera mais comportamentos indesejados, gera mais desordem. Então, a repressão, né, a correção tem que ser pelas pequenas coisas mesmo, assim, cara, tipo, não pode, né, fazer suas necessidades na rua, não pode deixar lixo na rua. Tem que, as pessoas... Que a gente pensa assim, é uma coisa pequena, tal, mas não é a partir dessas coisinhas pequenas que se torna esse caos que a gente está hoje. Não pode ficar só nisso, porque é um problema também que às vezes, né, eu lembro que eu fui para eu estava começando minha caminhada, né, de estudar segurança pública, eu estava no começo da PM e da minha carreira, cara, eu estava bem encantado com política, eu já tinha percebido algumas coisas, né, dentro da polícia, que, cara, isso aqui não está funcionando, né, e estava muito entusiasmado e tal, muito idealista, né, queria mudar o mundo. A gente é jovem, né, a gente acredita que vai mudar o mundo. Isso, então, e aí eu fui para um debate no UNB e tal, e, cara, tinha uma galera, né, bem de esquerda, assim, né, e aí eu fui falando dessas ideias, assim, dessas premissas, tá vendo? Então, iluminação pública é importante, né? Cara, tem que ter iluminação, tem que ter código de grama. Tá vendo? A gente não precisa de polícia. Basta que... Você entendeu? Não, amigo, volta aqui, amigo. Aí, cara, pra tu explicar, porque é importante, realmente, né? Essa tese não é equivocada. Falou, cara, iluminação é importante, urbanização é importante. A ordem, né? Cortar a grama é importante e tal, mas não é só isso, cara. Não adianta nada eu ter tudo isso, mas eu tenho um camarada que é um estuprador que, cara, ele cometeu um crime, daqui a 1 ano ele já está livre, né? Tem uma pena ridícula, irrisória, certo? Quando a gente consegue identificar quem é esse autor, então tem que ter o braço da lei e da ordem, ele tem que existir também, né? Mas essas coisas fazem muito sentido. Você não pode realmente começar, você tem que começar pelo... E eles não gostam da polícia só enquanto eles estão fumando maconha, porque a hora que o negócio aperta, eles querem chamar a polícia, né? Eles querem chamar a polícia, né? É aquela história, né? Quando você tá mal, né? Tem um criminoso lá, né? Te ameaçando, a sua vida tá em risco. Aí você quer a polícia. E Deus, né? Aí você liga para Deus para a polícia vir logo, né? Faz parte, é uma contradição, né? É uma contradição. Como tudo com essas ideias que as pessoas costumam Mas defender. hoje, como é que você acha que a gente poderia dar os primeiros passos para corrigir a questão, por exemplo, desse boom de moradores de rua em Brasília? Cara, eu acho que essas leis, né? Tanto essa quanto o João Renato também tinha feito um projeto de lei, né, sobre dignidade e ordem, mas é o quê? É você começar a trabalhar as políticas de ordem pública, certo?
Você começar a dar a sanção, porque é uma coisa assim, vou tentar explicar de uma forma. Lembra que eu falei da certeza da punição e da severidade das penas, né? Uhum. As infrações administrativas, elas não são crimes. Para aplicar uma sanção por uma infração administrativa, é muito mais simples, vamos dizer assim, e muito mais certeiro. Por exemplo, uma infração de trânsito. Você lembra quando você, acho que a gente era novo, a gente não dirigia ainda, né? Não vou denunciar a nossa idade, mas Por favor. quando começaram a obrigar o uso de cinto de segurança, cara, o que tinha? Tinha um policial ali, velho, fiscalizando todo mundo e multando. Era uma infração administrativa, chegava, doía no bolso, tal, na hora, né, você conseguia, vamos dizer assim, conseguia multar a pessoa e virou um comportamento, né? A pessoa começou, porque a infração administrativa ela tem essa possibilidade, a sanção não demora, não tem tantos recursos e tudo mais, ela é mais branda, né? Mas acaba treinando as pessoas, isso, né? ela molda... É uma educação ali de uma forma meio dolorida, mas é um tipo de educação. Então, assim, eu acho que nessa questão de ordem pública, você tem que começar a dar poder de polícia, né, administrativo para mais autoridades, para elas atuarem como infração administrativa, multarem, né? Por exemplo, cara, eu não vou conseguir multar o morador de rua, mas, cara, eu vou multar o cara que, meu irmão, monta um lixão, um ferro velho no meio da cidade, entende? Vou conseguir multar o camarada que está fomentando esse tipo de situação. Então, eu acho que trabalhar um pouco mais de infrações administrativas que violem a ordem pública, certo? Com um pouco mais de severidade, com um pouco mais de fiscalização. A questão penal tem que acontecer, cara, assim, as receptações, né, os crimes, o furto e a receptação, eles têm que ter a pena mais alta, tem que ser uma pena mais severa. Até porque, né, aí já é uma percepção pessoal, cara, a propriedade privada é algo fundamental, né, para o desenvolvimento de qualquer sociedade. A noção de propriedade privada é muito importante, né, para a prosperidade, para tudo mais. Então, se eu tenho uma sociedade que violar a propriedade privada é praticamente insignificante, é irrisório, então, aonde eu quero chegar com isso, né? Então, eu acho que tem que ter essa questão. Tem, né, que realmente, essa questão da internação compulsória, ela tem que ser melhor regulamentada para realmente, cara, se é uma pessoa que está numa situação de drogadição, ela não tem condição de trabalhar, ela não tem condição, né, de se suprir, ela nem de conviver em sociedade. Nem de conviver em sociedade, porque é um risco. Você falou uma coisa interessante, pô, a pessoa está ameaçando, né? Cara, se você pegar até outros casos, né, de violência, até violência doméstica, ela geralmente não é o primeiro ato. Entende? Não é a primeira vez. Sempre teve uma ameaça antes, teve uma via de fato antes, teve uma lesão corporal antes. Então, assim, as pessoas, né, elas vão dando indícios que, cara, esse caldo vai se tornar. E o que a gente faz? Não, calma. Fica aí. Até, aí a gente vai atuar. Não. Então, cara, se está dando indícios, olha, tem um risco, cara, vamos ver o que a gente pode fazer em relação ao tratamento dessa pessoa. Né? É porque hoje eu falo que o tratamento de drogas ele só existe para o rico, né? O rico ele vai procurar uma instituição privada, ele vai conseguir internar o filho dele, uma coisa que o pobre não vai conseguir. Para ele conseguir internação numa instituição pública ou social é muito difícil. E assim, a qualidade também é bem questionável, porque não tem estrutura, não tem um cuidado. Eu tenho uma teoria sobre esses problemas sociais e eu acho que solucionaria muito deles, que é meio controvérsia para algumas pessoas. Quando você lê ali os livros, por exemplo, do Burke, falando do início ali de uma criação de Estado e como que aquilo, né, uma Constituição e com menos poderes do rei e tal, ele começa a falar como que a sociedade civil trabalha em prol de si mesma. E aí eu fiquei lembrando que durante anos, na época que eu pegava ônibus lá atrás, tinha escrito assim, todos os ônibus, não dê esmola de cidadania. Não lembra dessa campanha que foi enorme no Brasil inteiro e tal. E aí a gente passou a jogar para o Estado a responsabilidade de todos esses problemas que estão na porta da nossa casa. Não, quem tem que resolver isso é o Estado. Só que a partir do momento que eu passo essa responsabilidade de resolver todos esses problemas para o Estado, eu também dou o direito do Estado tirar a minha liberdade. Eu enfio o Estado dentro da minha vida social. Isso é um risco. Quando eu falei até, se você aumenta o poder de polícia administrativa, você também aumenta o poder do Estado sobre o cidadão. E eu acho que nós, pessoas comuns, a gente está se esquecendo do que é viver em sociedade.
no tocante de que nós não estamos mais nesse negócio de um olhar para os outros. E não estou falando, a gente falei do jovem que quer salvar o mundo, não é olhar as crianças da África, não, cara. É tu olhar as crianças da tua rua, que mora ali no teu bairro. Né? Dessa ajuda que nós paramos de dar uns aos outros. Deste olhar humano que nós paramos de olhar uns para os outros. No sentido de, a minha vizinha é uma mãe solteira, rala pra caramba, tem criança pequena, não vai ter aula na escola. Será que eu posso ajudar ela? Será que eu posso, de alguma forma, ajudar ela? Entende? Se a pessoa está com problemas diversos, porque eu acho que a pessoa que vai para a situação de rua, ela não chegou na rua, um dia ela estava vivendo uma vida normal e no dia seguinte ela virou morador de rua. É um caminho de degradação. É um caminho de degradação. Só que isso vai passar pela desestrutura familiar, isso vai passar por uma falta de apoio em volta. E a gente tem muito essa coisa de, não, esse problema não é meu. Só que acaba virando um problema de todo mundo, porque hoje os moradores de rua em Brasília é um problema de todo mundo, é um problema meu, seu, de todo mundo. Só que a gente para de prestar atenção no ser humano como ser humano à nossa volta. Do que eu posso fazer para as pessoas à minha volta? E aí eu sei que tem um pouco dessa cultura de não dê esmola, dê cidadania, que não diz nada essa frase, porque o que essa frase diz? Assim, ela diz assim, não ajude porque é o Estado que vai ajudar. Calma, que pode deixar. Deixa comigo que eu, Estado, vou ajudar. E aí justifica cada vez mais essa burocracia de tirar cada vez mais dinheiro da gente no tocante de que eu vou saber cuidar de todos esses problemas. E a própria sociedade de se omitir também perante essas coisas que acontecem ao nosso redor. Então eu sempre bato muito nessa tecla da gente começar a pensar novamente de como nós, como indivíduo, pode fazer para essas pessoas ao nosso redor. E não necessariamente que você vai pegar todos os moradores de rua da tua esquina e botar para dentro de casa. Mas no sentido da própria sociedade civil começar a se organizar de forma a ajudar essas pessoas. Né? Da gente começar a ter, como tem o projeto das meninas que fazem da cozinha solidária. Elas dão curso de culinária para que mulheres que estejam ali desempregadas ou em situação de vulnerabilidade aprendam uma profissão e possam trabalhar ou no restaurante ou possam começar a comercializar comida, mas que comecem a ter alguma coisa de onde começar. O que eu acho interessante assim, dessa questão é porque, cara, eu acho que sim, é a liberalidade de cada um, né? Essa questão de dar esmola, não dar e tudo mais. O problema é esse, né? A chance do camarada pegar esse dinheiro e realmente empenhar em droga e tudo mais é muito grande, né? Que a gente observa. E eu acho que casa no que você falou, cara. Se você só tem esmola para dar, cara, não dê. Né? Não é a cidadania realmente, é tentar entender qual é o problema daquela família, o que você pode fazer, né? Para poder ajudar, né? Cara, encaminhar. E assim, é porque, Ana, eu vejo que você tem problemas profundos, né? De longo prazo, de uma mudança de cultura, de cosmovisão, que é a questão da desestrutura familiar, que talvez é a origem de uma série de problemas que a gente tem, inclusive de segurança pública. Então, quando você tem uma família que, cara, disfuncional, né? Que os pais e as mães não estão desempenhando seu papel, você tem um excesso de vícios, né? Você não tem pais que vão educar os filhos de maneira virtuosa. Cara, com certeza isso vai gerar uma consequência, né, para a sociedade como um todo. E quem paga são as futuras gerações, né? Porque essas pessoas, moradores, eles têm filhos. Eles têm crianças, né? E como é que vai ser o futuro dessas crianças, né? Então, eu acho que esse é o problema mais profundo, realmente, né, de estrutura familiar, que eu não vejo, né, como um papel só do Estado, realmente. Eu acho que... E aí, como a gente, né, você inaugurou aqui, falando, cara, você é cristão, eu acho que realmente, né, a fé em Cristo, ela molda o caráter das pessoas, né? Uma fé verdadeira, genuína. Não uma pessoa que alega ser cristã, mas faz tudo aquilo que Cristo jamais, né, ensinou. Então, é um caminho, eu vejo sim, né, você fomentar essa cosmovisão, mas é um processo que, cara, a palavra fala que todo joelho se dobrará, mas não é a gente que vai fazer o joelho se dobrar, né? dobrar na porrada, né? Na porrada, né? Então, assim, nós temos essa questão, que é um problema mais profundo, de resolver a estrutura familiar para que a gente possa, né, pensar numa solução.
Mas a gente tem um problema urgente ali, cara, que, meu irmão, é o cara... Ó, o exemplo, essa semana, pô, foi segunda-feira. O policial da reserva, né, tava passeando num parque lá em Águas Claras, um morador de rua que já tinha dado problema várias vezes, já tinha várias ocorrências de ameaça, de dano, de não sei o quê, foi pra cima dele com um pedaço de pau, ele tava armado, ele, né, matou o morador de rua. Então, assim, tem o problema lá da estrutura, que, cara, realmente tem que ter uma mobilização, tem que ter poxa, um trabalho de voluntário desse, cara, né? Um olhar humano, cara, é muito bacana, tem que ter mesmo, assim, tem pouco, porque realmente a gente delegou ao Estado todas as ações, né, de filantropia. Né? A filantropia virou uma função do Estado, não uma função nossa. E não uma função nossa. E aí, eu falo muito isso. Vamos pensar o seguinte, que o Estado não tomasse o tanto que ele toma de mim hoje, do meu dinheiro. E eu pego esse dinheiro, porque a maioria das pessoas, elas são boas. A gente tem essa ideia de só ver um monte de pessoas ruins, mas a maioria das pessoas, elas são boas. E se eu estou com meu dinheiro na minha mão e o Estado não me tomou esse dinheiro, se eu puder ajudar aquelas pessoas à minha volta, eu vou ajudar aquelas pessoas e aquele dinheiro vai chegar para aquelas pessoas que realmente precisam. Quando eu delego isso para o Estado vai lá, ele pega o dinheiro em forma de imposto, ele vai contratar um burocrata e um monte de gente para administrar esse dinheiro, então metade desse dinheiro já vai ficar ali só para a administração deste próprio dinheiro, e não vai chegar, provavelmente, da forma como deveria chegar na pessoa lá na ponta, porque a gente sabe o que o Estado vai fazer, vai favorecer um, desfavorecer outro, vai ter ali uma maracutaia no meio do caminho, vai ter uma ONG amiga no meio do caminho que vai comer mais um pedaço desse dinheiro. E aí esse dinheiro ele não chega lá na ponta, ele não vai ajudar realmente aquela pessoa lá na ponta. É a mesma coisa de eu virar para o Estado e falar assim, ó, tá, pega o dinheiro aqui que eu sei que você vai administrar ele melhor do que eu para ajudar as pessoas à minha volta. Só que isso também eu vejo como responsabilidade da gente também. Da gente, isso não é problema meu, isso... eu já pago muito imposto. Eu já pago muito imposto, então esse não é problema meu. Só que será que não é problema nosso mesmo? Porque todo esse problema afeta a gente diariamente. Cara, faz muito sentido, Ana. Assim, eu concordo com você. Eu acho que o fomento à filantropia não é um papel do Estado, né? É um papel realmente do cidadão, do indivíduo, de ter essa concepção de abraçar esse problema. Só que, como eu falei, eu acho que as pessoas também elas clamam por uma solução imediata. E como a gente falou, as pessoas é um problema muito complexo para uma solução. Eu vou fazer isso aqui. Agora não dá pra gente só ficar no braço, mas não meu irmão. Dá pra porque ficar. A gente pode. Quer uma solução? Quer uma solução simples? Como é que a China trata usuário de droga e tráfico de drogas? Usuário de droga, você é usuário? Beleza. Campo de internação, 3 anos. Quando você curar o vício, eu te libero. Higiene social. Tráfico de drogas? É tráficozinho, beleza, pena de 30, 40 anos. Líder de coordenação, pena de morte. Pena de morte. Ou seja, tem uma penalidade real. Entendeu? Então, assim, solução tem. Que você vai coibir. Mas qual é o esquadro que a gente quer? Qual é o esquadro moral que a gente quer? Entende? Esse tipo de discussão, esse tipo de podcast está podendo acontecer porque a gente tem, né, esse esquadro, esse limite que a gente entende que é um limite razoável, prudente para uma resolução de um problema complexo. Porque solução tem, entendeu? Solução, se essa é a solução, só que ela vai esbarrar em uma série de barreiras até constitucionais, né, no nosso caso aqui. Essa ideia de ser um Estado tão garantista, com muitos direitos, com muita... eu sempre penso, quando vem alguém falar para mim, porque a gente tem que pensar na família do preso, nas mulheres que visitam os presos. E eu fico assim, cara, ninguém tá pensando na família que foi vítima. Não. Tipo, é coitado do preso, mas não é coitado da vítima. Eu vou falar um negócio aqui. Tu viu o vídeo do Lula falando sobre isso? Qual deles, né? Desse falando sobre a questão ele lendo o PL da facção, que ele falando assim, eu só vi esse aqui, ele falando, olha, o camarada que cometeu um crime agora, a família dele vai pagar. Então ele pense a irresponsabilidade que ele tem. Eu falei, rapaz, é um paladino do combate ao crime. Total, Deus, né? Quem vê assim impressionado. Até acredita, né, que tá combatendo. Aí ele perde falando, o eleitorado dele, poxa. Cara,
Mas, assim, eu acho que o governo... Isso aqui, cara, eu acho que o governo até... Os governos de esquerda, quem se posiciona, eu acho que eles estão percebendo, velho, que essa esquerda... Porque as pessoas não aguentam mais. Não aguentam mais, cara. As pessoas, né, pode ser de esquerda, pode ser de direita, elas perceberam que a impunidade é um câncer. Que, cara, eu não posso dizer que eu luto pelo social, eu luto pelas pessoas mais pobres e mais vulneráveis, e tô vendo as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, morrendo, sendo roubadas, sendo estupradas, sendo assaltadas, e não acontecendo nada com quem está causando isso. E eu falar que isso é a culpa da estrutura capitalista. Cara, ninguém engole mais isso, entende? Ninguém engole mais isso. Então, eu estou vendo um movimento, né, até dentro da própria esquerda, de procurar soluções reais. Isso aqui já tinha acontecido no realismo criminológico de esquerda lá atrás. Né? Eu estou vendo esse movimento, né, dentro do lado sinistro da força também se levantar, né, de falar, cara... Mas ainda assim ele não consegue, tem que botar, não, é isso, mas é por conta da violência policial. É porque eu acho que a esquerda às vezes puxa para um lado tão ruim da força que nem eles mesmos dão conta de lidar, que é o que está acontecendo, por exemplo, com o que eles estão chamando agora de feministas radicais, quando elas falam do transativismo. Uhum. Porque aí a própria esquerda está falando, não, gente, vocês estão de sacanagem, a gente lutou um tempão para conseguir isso aqui, aí agora vai ser tomado por homem de novo? Então e aí eles começam a brigar dentro ali deles mesmos, né? Mas essa ideia russoniana de que tudo é culpa da sociedade, tirando a culpa individual das pessoas, ou tratando de, às vezes é o lugar que a pessoa nasceu, a história de vida. E realmente a gente tem histórias muito tristes, né? História de pobreza, de abandono, que realmente... Desestrutura familiar, que você vê assim, aquela pessoa, ela tá ali, ela nem sabe por que ela tá ali, mas... a vida praticamente a levou. Só que é aquele negócio, se eu for botar sempre essa ideia de que a culpa é da sociedade, é da história e tal, eu vou falar que todo pobre é ladrão. Né? Eu vou fechar nisso. E eu não estou falando que a gente não deve olhar com um olhar de empatia para muitas dessas pessoas, porque muitas dessas pessoas são simplesmente usadas pelo mal, né? Ali pelo sistema já corrompido. Cara, Ana, eu acho que assim, uma das pesquisas recentes que mais quebraram as pernas desse discurso foi uma pesquisa do professor Pérez Chiquida, que ele fez em vários presídios brasileiros, perguntando para as pessoas que estão presas, cumprindo pena, as razões que levaram ela a praticarem crimes. E, cara, quase ninguém responde que foi porque eu estava desempregado, eu estava passando fome. Né? É ganância, é uma possibilidade de ganhar dinheiro fácil, era uma oportunidade, foi as más influências, né? Eu tenho algumas, né, as respostas nesse sentido. Então, reforçando assim, uma tese que a responsabilidade é individual. É individual, entende? É uma A responsabilidade escolha. É individual. A gente não pode confundir causalidade com correlação. Evidente, tá? Que quando a pessoa, né, cria uma família desestruturada, drogadicta, cara, os pais já foram presos, a mãe, né, cara, não tem condições psicológicas de criar. Existe uma possibilidade maior, né, dela se envolver, né, na criminalidade juvenil e depois, né, sim, isso é um fato. Mas, no fim das contas, né, e esses fatores de risco têm que ser identificados e tudo mais, mas tem um momento, né, que é uma escolha. Que é a escolha, entende? Eu trabalhei no Itapuã, no Paranoá. É um lugar, né, que, poxa, bem carente de serviço público e tudo mais, poderia, né, ser muito melhor o atendimento para aquelas pessoas. E, cara, a maioria esmagadora das pessoas não estava envolvendo com tráfico, não eram ladrões, não tinha envolvido com crime e tudo mais. Eram pessoas tentando sobreviver. Exatamente. E trabalhando ali. Mas dentro daquele universo tinha um percentual de pessoas que estavam, né, que optaram por roubar o próprio celular do morador que está indo para a parada de ônibus, optaram por traficar, né, em vez de procurar uma ocupação, uma forma lícita de ganhar dinheiro. Então, assim, eu acho que assim, todo PM, cara, quando ele entra, ainda que ele tenha, né, porque todo mundo ali, geralmente, né, que veio do ensino médio, fez faculdade, ele tem, né, se ele não tiver uma formação, não tiver acesso, né, a algum tipo de conhecimento, se ele ficar só naquilo, né, que a maioria dos professores vão ensinar para ele, hoje nem tanto, né, eu acho que hoje você tem até um pouquinho mais de
de abertura para outro tipo de ideias. Mas o cara, ele pode até chegar com um pezinho na esquerda ali, né? Cara, não, veja bem, não é bem assim, né? O crime é um problema. Ele começa a ver, cara, que no pau da goiaba, o crime é um problema moral e de escolhas individuais, sabe? Escolhas individuais. Mas assim, não que a gente tenha que desconsiderar todos esses fatores, mas, cara, eu não posso isolar, certo? O fator social, o fator ambiental e desconsiderar essa questão. Quando a gente fala dessa questão de escolhas individuais, né, eu tenho uma diarista que trabalhou comigo muitos anos, e ela tinha 6 filhos. O pai das crianças preso, não sei quanto tempo e tal, e ela criando os 6 filhos sozinha. E aí, um dos filhos dela, do meio ali, ele começou a andar com a galerinha estranha, foi apreendido umas 2 vezes, aí uma vez na segunda vez que ela me pediu, ela falou assim, Ana, me ajuda, você conhece um advogado que eu posso ir lá e tal. Quando foi a segunda vez, eu falei para ela, se fosse meu filho, eu não tirava. Aí ela, não, mas eu não posso deixar meu filho lá, não sei o que. Eu falei, mas o que está acontecendo em volta, se fosse meu filho, eu não tirava. E aí, por fim, ela falou assim, não, só me indica alguém. Aí eu falei, ó, tá aqui o telefone de advogado, ele vai te ajudar e tal. Tirou o menino. E aí, na terceira vez, ele cometeu um assalto, ele capotou com o carro e morreu. A polícia perseguindo, eles capotaram, tinha ele, outro menor, capotaram o carro e ele morreu com 15 anos. Um menino. E aí eu lembro que no dia do enterro e tal, eu estava lá com ela, e aí uma pessoa, assim, também próxima dela, começou a falar, mas também cresce sozinho, né, a mãe trabalhando o dia inteiro, né, não tem uma estrutura familiar, ele não tinha uma perspectiva, então, assim, ele viu nisso, era o único caminho que ele podia ir. Aí eu lembro que a própria diarista falou assim, não era o único caminho, não. Eu tenho 6 filhos, ó, todos os meus filhos são direitos, meus filhos mais velhos já trabalham, nenhum deles entrou, apesar de nós sermos pobres, nós temos caráter. E foi a própria mãe do menino, quando eu conto até, porque foi a própria mãe do menino que falou isso. E aí eu fiquei pensando, cara, é verdade. Porque os 6 ali, se a gente contar os 6, cresceram na mesma pobreza, com a mesma dificuldade, com a família desestruturada, e é uma escolha individual. É uma escolha individual, como né? Você encara a realidade, você vê que é muito isso, sabe? Assim, a pessoa, pô, a real, ela, cara, o que eu quero? Pô, eu sou jovem, né? Que, pô, tô naquela condição. Meu irmão, eu vou pegar um ônibus, vou ficar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mais 8, quase 10 horas no trampo para ganhar um salário mínimo. Não, bicho, eu vou ficar aqui meia horinha. Quando eu trabalhava na rodoviária, eu via muito isso. Principalmente jovem, porque o que acontece? O menor, quando ele é apreendido no tráfico, ele dificilmente fica preso, porque é um crime sem violência. Então, ele fica na semi-liberdade, na liberdade assistida. Então, ele não fica internado. Ele fica sendo o próprio... Como é que você falou? Carcereiro de si mesmo. Carcereiro. Então, e aí qual era a ideia dos moleques? Porque eu trocava ideia, né? Eu falei, não, pô, eu vendo aqui, eu faço vendendo crack, vendendo pó aqui rapidinho, maconha. Eu levanto tanto, sendo que, bicho, vou trabalhar, velho. 12 horas do meu dia para tirar um negócio que eu tiro em um dia aqui. Não vou. Final de semana eu quero botar um combozão na mesa, eu quero as gatas aqui comigo, né? Eu quero comprar um tênis melhorado, entendeu? Então, assim, ele não quer. E aí a justificativa é isso, aquilo que o mundo me pede não é o que o mundo me dá. Então eu vou traficar, eu vou roubar e tudo mais. Mas, cara, se você para pra pensar, como eu falei, a minoria das pessoas escolhem, né, esse caminho. Esse caminho. São poucos. Então, no fim das contas, apesar das condições... Vamos falar um pouquinho sobre um termo que eu detesto e que até a direita está usando e que eu queria eliminar ele da face da terra, que é o tal do feminicídio. Eu acho que esse nome não deveria existir. Existe homicídio e pode ser de homem ou de mulher, porque é um homicídio. Da onde tiraram esse nome ridículo, eu não sei porquê. E passam a tratar a mulher, e aí vamos voltar. Existem violência contra a mulher, existe violência doméstica. Não estou negando que existe. Só que a solução que foi dada, ela piora o quadro. E você chamar de feminicídio, e aí vem, junto com o feminicídio, vem Maria da Penha, vem agora a tal da lei da misoginia. Pois é, cara. E aí só vai escalando. Eles equipararam o racismo. Tipo, só vai escalando. Ainda não foi aprovado na Câmara, espero que não seja, por favor, não seja. Mas só vai escalando. E aí o que acontece?
quando você começa, e isso tem a ver, né, com o identitarismo woke, quando você começa a criar esses grupos e esquece da isonomia da lei, você cria um monte de aberração jurídica. Cara, essa questão do feminicídio, né? Eles criaram com a justificativa que era para melhorar a questão das estatísticas, né? Para tentar identificar quais eram as mortes que claramente se relacionavam com violência doméstica contra a mulher ou em razão de gênero, né? Só que aí realmente eles botaram uma pena mais alta, né, do que a pena do homicídio normal. Eu entendo também que, cara, não precisava, né? Você pode botar uma pena ferroada no homicídio, cara. Não dá, meu irmão, não dá, velho. O homicídio ter a pena tão baixa quanto ele tem, entende? A pena do homicídio tem que ser muito alta mesmo. Tinha que ser muito alta a pena do homicídio, aí você tem lá os agravantes. Isso. Um deles ser por motivo torpe, ou uma pessoa que não pode se defender como é uma mulher. Então, assim, já existia uma legislação, ela só devia ser mais dura, mas ela devia ser mais dura não porque eu matei uma mulher, mas porque eu matei. Se eu atento contra a vida de outro ser humano, eu tenho que pagar e tenho que pagar muito caro por aquilo. E ponto. Né? Agora, quando você tira essa isonomia da lei, você cria já essas discrepâncias, cria mais problemas. É mais grave ainda, sabe, Ana? Eu acho que a questão é o domínio da linguagem, sabe? Domínio da então, linguagem, assim, do imaginário, da simbologia. Exatamente. Porque é simbólico. Como você falou, um homicídio, né, por motivo torpe, motivo fútil, ou sem possibilitar o meio de defesa da vítima, ele já era qualificado, né? Então, assim, quando você bota na lei, né, a questão do feminicídio, a intenção não é só, né, aparentar que eu estou, né, vou dar uma resposta mais severa para aquela situação, mas na prática vai ser, né, a mesma pena. Beleza, no caso do feminicídio até é porque ele aumentou a pena, né? Ele aumentou. Muito, porque aí, tipo, se você matar uma mulher... Tinha que ter, a pena tinha que ser equivalente ruim, nos dois. Tinha que ser pesada para... Não interessa quem você tirou a vida. Se você tirou a vida de alguém, a sua pena tem que ser pesada. Agora, a origem, né, que eu vejo, né, da questão da violência doméstica contra a mulher, dessas questões, eu acho que passa, né, muito, porque a gente forma muito mal os nossos homens também, sabe? Então, assim, há um padrão, né, dos homens que cometem esse tipo de crime, né, há um padrão que, cara, não é o padrão, né, que a gente vê naquilo que a gente crê. Então, quem tenta fazer essa correlação de, ai meu Deus, o homem que mata é o homem que vai na igreja e depois vai lá e espanca a mulher e mata ela, cara, esse não é o padrão, essa não é a realidade, não são os que os dados mostram. E... Não é, né? Lógico, cara, 80% da população se diz cristã de alguma linha. Né? Então, a gente tem que fazer esse pormenor. Mas são homens que nitidamente não fazem aquilo que um homem deve fazer, cara, que é amar a sua esposa ao ponto de você dar a sua vida por ela. Cuidar dela como se ela fosse a coisa mais importante da sua vida. Então, e assim, o problema é que a gente deturpou isso, cara. Deturpou de tal forma que parece que, quando eu fico pensando sobre isso, eu falo, gente, a gente tem que começar de algum lugar, eu não sei nem de onde a gente vai começar, para a gente começar a consertar essas coisas. E é uma coisa tão enraizada já na gente, e na mesma hora que as mulheres ficam repetindo, né, as feministas repetem, é porque todo homem é um potencial estuprador. E aí eu fiquei pensando, esse dia eu estava saindo de um mercadinho ali no Flamengo, saindo do mercadinho, e na hora que eu estava indo pro carro, estava meio deserto, assim, escuro, e eu vi um cara vindo atrás de mim, meio com cara de morador de rua, assim, e tal, e aí eu já falei, o que eu faço agora? Né? Tipo, você tá cheio de sacolas, sem celular na mão e tal. Eu fui andando. Quando eu olhei pro lado, tinha um homem entrando no carro. O que eu fiz? Eu fui... Não conhecia esse homem, não sabia quem era, mas eu vi, é uma pessoa que tá aqui comprando, tá entrando no carro. Eu parei do lado do cara. E aí eu parei do lado, ele olhou assim pra mim, oi, boa noite. Aí eu preciso de uma ajuda. E aí ele ficou olhando, aí quando ele olhou pra trás, eu não precisei falar mais nada, ele só olhou pra trás, ele, não, onde tá o carro da senhora? Aí ele, não, eu acompanhei o carro da senhora, e me levou. Então, assim, tinha um homem querendo me fazer mal? Tinha um homem me querendo me fazer mal, mas também tinha um homem ali pra me proteger. Exatamente. Entende? Então, assim, essa rivalidade que está se criando e tolindo o homem de todas as formas possíveis, e não só o homem, os meninos também, né? Você vê ali desde a escola uma femininização dos meninos, né? Um tolimento total da masculinidade. E aí só vai piorando isso, esse quadro, isso, né? E assim, eu vou te falar, eu na academia de polícia, eu tive uma instrução, um curso, e que realmente a tendência era essa, mostrar que a causa da violência doméstica contra a mulher era
a masculinidade, era o fato de ser homem. E isso era, né, por si só, um prejuízo, que realmente eu tinha que tirar do homem aquelas virtudes que a minha possibilidade de usar força para proteger a mulher, para defender a mulher, para proteger, entende? De se sacrificar. De se sacrificar. Então, Hoje assim, você não pode ajudar a mulher, porque você já não sabe se ela queria realmente aquela então, ajuda assim, para começar a conversa, né? Quer uma política eficaz, né, para a violência doméstica contra a mulher praticada por homens, cara, é formar homens melhores, cara. Isso, de fato. Porque tem um padrão, sabe? Do agressor, você vê, pô, é um cara que é covarde, é um cara que é idiota, que defende ideias idiotas, que acredita realmente que é o dono da mulher, que, cara, são pessoas que... E eu acho que hoje, quando a gente pega esse número mais abrangente ainda dessa violência contra a mulher, e hoje, eu não sei se é porque eu já pesquiso sobre esse assunto, eu posso falar que está quase equiparando também a violência da mulher contra o homem doméstica. A gente acabou de fazer esse levantamento no NISP, eu não vou... Tem? Eu vou não divulgar. Tem? Não chega a ser quase, tá? Mas assim, a gente comparou o quê? Os feminicídios, né? As mortes praticadas por homens exclusivamente contra mulheres e a quantidade de mortes praticadas com autoras mulheres exclusivamente com homens. Não, a gente, né, tá avaliando os dados do anuário de 2024, certo? Não é próximo assim, sabe? Tem uma diferença. Realmente, o homem mata exclusivamente a mulher, mas cara, existe. A violência, tá? Né? E aí, aí a minha percepção, né, de quem operou na segurança pública, as causas são muito parecidas, no sentido de eventos de violência entre casais, então, de ameaças, de pequenas lesões, que, cara, ou são subnotificados ou não tem um tratamento adequado. Entende? É ignorado, poxa, deixa pra lá. Eu li uma pesquisa americana, porque tem pouquíssimas pesquisas nesse sentido, né? Uma pesquisa americana feita na década de 60, na verdade, e aí eles faziam um comparativo sobre eles ainda chamavam de crimes passionais, né? Sobre os crimes passionais cometidos por homem e por mulheres, as suas motivações e qual era a dinâmica dos crimes normalmente. Geralmente no ambiente doméstico. E aí no ambiente doméstico e tal, e aí colocava assim, geralmente o homem mata a companheira com a mão, com uma faca, com alguma coisa que estiver perto, e no momento de embate, ele vai ali, eles estão em luta corporal e ele perde ali o limite da força e mata a mulher. Já as mulheres que cometem os crimes passionais, não existe mais essa nomenclatura, né? Mas vou usar só para ficar. Elas já são mais sofisticadas porque elas sabem que na força bruta elas perdem para o homem. Então elas vão dopar o cara, elas vão cometer meios cruéis, elas vão lesionar o cara de alguma forma, né? Tipo, ou tirar o órgão fora, fazer esse tipo de coisa, contratar pessoas para matar por meios cruéis. Então, assim, vamos pensar, quando a gente pensa em dinâmica de crime, né? Qual é o crime que vai ter ali uma qualificadora maior? Se vai ser o crime no calor de uma briga, em que está todo mundo se agredindo, ou um crime que é pensado, planejado, feito, pensado para ser cometido. É um crime muito mais cruel. E aí, quando a gente começa a estudar nessa diferença de homens e mulheres, a gente vai entender, por exemplo, a violência do homem primordial é física, é força bruta, porque ele é forte. Né? A da mulher não é isso, porque ela sabe que ela não tem força física. Então, qual é hoje, e sempre foi, né, antropologicamente falando, a violência da mulher? É o falar, é o difamar. Né? Por isso que fala que mulher é fofoqueira, mas porque desonrar, é caluniar, né? E aí eu falo que quando você coloca uma lei, por exemplo, como a da Maria da Penha, você dá exatamente a arma que a mulher precisava para usar de violência contra o homem. Porque você vai criar exatamente uma forma dela caluniar aquela pessoa, sendo verdadeira ou não, E vou repetir, existem casos que é necessário que essas mulheres sejam protegidas? Existem, um monte. Mas começa a se usar de uma forma de penalizar homens. Tem casos assim, de injustiças bem latentes, de pessoas que forjaram. Cara, uma pessoa do NISP que fala muito bem isso é o Lúcio. Ele trabalhou numa delegacia em São Paulo, numa região de São Paulo, que ele ficou doente, ele fala, de tanto caso que ele atendia e que ele via que, cara, as vítimas estavam induzindo ali uma falsa acusação de que foi violentada, que foi ameaçada para prejudicar o homem, né? Então tem esses casos, né? Tem estudo nesse sentido também.
é inegável, né? O que eu penso, né, realmente, assim, o Estado existe no Estado policial, né, a polícia existe, as leis existem para coibir o mal, né? Então, assim, uma relação deturpada, cara, que tem ameaça, que tem desonra, que tá caminhando para uma lesão, meu irmão, essas pessoas não, de alguma forma, não podem ficar juntas, sabe? Não pode, porque vai desencadear. Eu acho que a gente falha muito nesse aspecto preventivo, assim, do antes, né? Do captar que é um local que, meu irmão, isso aqui as pessoas vão se matar, velho. Não tem jeito. Ou um homem ou uma mulher. Entende? Então, eu penso que a gente falha dos dois lados, né? De proteção mesmo por conta dessa... A ameaça é um crime que, cara, não dá em nada. Não dá em nada, né? Então... E assim, é inegável que realmente, né, tem mais mortes, tá, Ana? Tem mais mortes de homens exclusivamente contra mulheres do que mulheres contra homens. Mas assim, se você fazer uma análise, outra análise, é uma quantidade muito pequena dos homicídios no total, né? A maior parte dos homicídios são homens contra os homens. 98% são homens e homens. Homens contra os homens, em situação de guerra, de tráfico, de outras situações, né? Então, eu acho que cara, como se a gente começou o debate, o negócio é combater, né, o homicídio com muita força mesmo, sabe? Dar uma pena realmente rigorosa para esse crime. E foi aquela coisa que a gente começou lá no início, né? A própria solução de homicídios, quando a gente vê aqui em Brasília que tem uma solução alta, vai chegar ali nos 56%, 57% de solução, né, desses homicídios. Quando você pega uma capital muito maior como São Paulo, você vai ver que vai caindo essa chegar a uma resposta, a pessoa ser punida. Então, assim, é o que você falou, você não tem punição, né? Você não tem uma polícia que consegue chegar ao autor desses crimes. Quando consegue, o judiciário não dá nenhum tipo de... Não é porque foi identificada a autoria que ele vai ser condenado. Que ele vai ser condenado. Então, assim, você vê que a ideia do crime compensa, né? E é um trabalho, assim, muito de formiguinha que a gente tem que fazer. Essa questão do feminicídio é um negócio que eu pesquiso muito, porque é uma área que me interessa mesmo. E aí a gente volta de novo para ver como essa mudança de linguagem, né? Eu falo feminicídio, você fala feminicídio, todos os jornais falam feminicídio, virou uma palavra aceitável. E aí eu começo a desmerecer todo o restante, né? Eu começo a criar todo essa mudança linguística de vida, né? Assim. De hierarquias, né? Como falar, a vida de uma mulher vale muito mais do que a vida de um homem, né? Em que momento que a vida humana se tornou essa coisa tão pueril que tem virado, né? Queria te agradecer muito. Acabou? Acabou, olha o tempão que nós ficamos aqui. Mas te agradecer muito por ter vindo. É sempre um prazer conversar com você. Sempre eu tenho, sei lá, 1 milhão de assuntos. No início é que a gente estava conversando de outras coisas. Cara, a gente tem que falar de mais coisas, de outros assuntos, né? Mas fico muito feliz de você ter aceitado meu convite Eu sei que a sua agenda é dificílima. Fico feliz de você ter aceitado. Te agradeço muito. E aí, se você quiser falar suas palavras finais para a gente se despedir. Ana, obrigado pelo convite, tá? Foi uma bênção estar aqui com você. Realmente, a gente tem uma agenda muito corrida, né? Mas, cara, deu certo, né? Eu falei, caramba, olha, realmente nesse dia, nesse horário aqui eu consigo. São temas que eu gosto muito de falar, temas que eu gosto muito de esclarecer para as pessoas, né? Sobre as raízes do nosso problema de segurança pública, para que elas reflitam, né? Sobre soluções possíveis. Né? Elas passam por isso aqui, elas passam por um debate, né? Mas elas passam primordialmente, né, por formarmos homens e mulheres melhores. Homens e mulheres melhores. Estruturar melhores as nossas famílias. Então, as famílias precisam ser um ambiente de paz, de amor, de harmonia, de domínio próprio, né, de paciência um com o outro. Eu acho que isso é uma semente que a gente tem que construir, né, nas famílias. E lógico, né, nós temos problemas emergenciais, né, que não dá para esperar o longo prazo para a gente colher, né, que sim requer uma ação, né, que aumente a severidade das penas e a certeza da punição dos criminosos, né, porque realmente é um cenário muito preocupante. A gente falou muito do cenário do DF, né, mas a gente caminha, né, em algumas regiões do Brasil, né, norte. A gente tem índices de país em guerra, né? E de formações de estados, né, de narco-estado. Então, assim, eu acho que
Se a gente não reagir, se o nosso legislativo não reagir, não tiver uma política pública de segurança pública que encare os problemas, né, de maneira real, né, que gaste energias, né, com os problemas que estão afetando as pessoas de carne e osso e desestruturando o Estado, a gente pode ter um problema muito mais sério lá na frente. Então, são duas balanças, né, uma balança de uma formação de caráter, uma formação, uma nova visão cultural, né, de família e tudo mais que é onde está a raiz, mas tem que ter uma resposta rápida, severa, ligeira para os problemas que estão urgentes, né? Então eu penso que como cristão a gente nunca pode acreditar que a gente vai fazer o paraíso aqui na Terra, né? Não foi isso que Cristo nos prometeu. Como, né? Não Nós pode ter somos essa utopia, imperfeitos. a gente é caído, a gente vai errar, a gente está aqui para aperfeiçoar um pouquinho a cada dia, mas a gente nunca pode perder a esperança. Nunca pode perder a esperança. Não pode perder a esperança e foi isso que me trouxe aqui, Ana, sabe? Eu estava muito tempo sem falar sobre essas coisas e tal, eu falei, caramba, vou orar. Eu acho que é o momento também de trazer uma mensagem para as pessoas que estão ou nesse lugar de, meu Deus, né? Uma solução cabal para tudo e vai acontecer na minha geração. Calma, talvez a gente possa estar passando aquela geração e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e tudo deu errado naquele povo, né? Idólatra e tudo mais. Mas também se você está naquele lugar de, cara, eu perdi a esperança, não tem jeito, né? Não dá, não. Cara, calma. A gente está aqui realmente para trazer uma mensagem de esperança, de fé, que as coisas podem se melhorar. E pessoas, né, como você que fomentam esses debates, que fomentam boas ideias virtuosas, talvez estejam aqui para isso, né? Pra gente. Com tá bom, certeza. Ana? Obrigado. A ideia da gente ver mesmo a esperança. Eu falo assim, as pessoas parecem que estão tão cansadas, estão vendo tudo tão feio o tempo inteiro, que precisam sim de começar a falar, não tem como a gente melhorar, tem como a gente tirar uma meia do meio dessas sujeiras, tipo, do quarto bagunçado. Do quarto bagunçado, né? Tem como você ir tirando uma meia, um tênis, uma coisa ali, e no fim a gente consegue melhorar o ambiente para todo mundo. Eu quero agradecer vocês que acompanharam a gente até aqui. Com certeza, a segurança pública é um assunto aí que a gente ainda vai falar muito sobre. A gente fala tanto aqui de onde o Estado entra e não deveria estar, mas no caso da segurança, que é, sim, um dever do Estado, é onde ele não está, né? Então, a gente ainda vai conversar bastante sobre isso. Agradeço vocês que acompanharam a gente até agora. Até a nossa próxima conversa.